Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mais uma vez aqui na presença de Deus, hoje desde manhã, em comunhão, clamando a Deus, porque não há coisa melhor, irmão. Se você está triste aí, abatido, levanta a tua cabeça, não desanima e creia que Jesus Cristo te ama, que é o mais importante, né? Nesta vida é saber que temos Cristo. O resto é tudo passageiro, irmão. Cristo é a verdade, a vida, Yeshua, o nosso Yeshua, né? Muita gente fala que não pode falar Yeshua. Claro que pode. Yeshua é o nome hebraico do Senhor Jesus Cristo. E não tem nada a ver, certo, irmão? Eu creio em Yeshua, eu creio em Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo. Por isso que eu estou aqui, senão não estava, né, irmão? Se não fosse Jesus Cristo, eu não estaria aqui. Eu queria contar alguns testemunhos, mas agora eu tenho que fazer aqui um estudo da palavra de Deus a respeito, um assunto até que é muito batido, mas porém a necessidade, irmãos, que me traz é muito grande também. Nós vamos abrir o livro de Timóteo, o segundo Timóteo. Vai ser, nós não vamos procurar ser bem rápido. Eu tenho aqui já o esboço do estudo, já vai ser mais fácil, certo, irmãos? Para que nós possamos não demorar muito, porque senão os irmãos depois ficam cansados, não é? Então vamos lá, vamos começar a ler Timóteo com a ajuda de Deus e a direção do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, irmãos, Paulo falava com Timóteo, Paulo conhecia o judaísmo, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel e ele sabia muito bem, irmãos, que existia numa época quando a criança fazia, para o menino era 13 anos, para a menina era 12. Eles tinham que fazer um teste com os rabinos que era Metzivah, parece que é assim. Então, irmãos, eles tinham que saber já a lei, saber tudo da lei. Então eles estudavam mesmo. Chegavam lá, eles faziam uma prova oral, né, da Torá. Então isso fazia com que eles aprendessem muita coisa. É uma coisa muito maravilhosa. Por isso, irmãos, olha, os irmãos que falam que não deve estudar a Bíblia, irmãos, olha, eu fico até com vergonha, porque diante dos judeus lá, que faziam esse trabalho, irmãos, eles faziam com carinho, com amor, com respeito. Isso eu dou a minha mão à palmatória. Aí você pode dizer, mas eles não creem em Yeshua. Engano seu. Tem muitos que creem em Yeshua. Tem muitos rabinos também, até ortodoxos, que fizeram um documento reconhecendo o cristianismo. E também existe o judaísmo messiânico. Existe, claro, uma quantidade de povo muito grande, quase 10 milhões de pessoas, 9 milhões de alguma coisa em Israel. Porém, em 2011, eu fiz só em 2011 a pesquisa, eu poderia fazer de novo. Tinha 30 mil que criam em Yeshua, irmãos, 30 mil judeus. Agora, você pode dizer que é pouco. É pouco, mas já estão crendo, então nós não podemos também dizer que não estão crendo. Tudo começa do pequeno, ninguém nasce grande, irmão. Todo mundo nasce pequeno. O único que nasceu já, assim, do tamanho de um homem foi Adão, porque Deus fez ele um boneco de barro, não é verdade? Então tá, só para descontrair, irmãos, a Bíblia está sendo perseguida. E nós temos que ter esse cuidado para nós não entrarmos nesse liberalismo. Posso dizer para os irmãos que isso não passa de um liberalismo. Por quê? Porque desde o momento que eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou liberando você para que você possa, dentro das Escrituras, achar o que é Deus e o que não é. Que nem o irmão falou para mim,
Não foi tudo Deus, porque ali não fala que o diabo tentou o Senhor Jesus, ali não foi Deus. Irmão, isso é uma tremenda de uma ignorância, porque se está escrito ali, foi porque Deus permitiu. Muitas coisas, está escrito de guerra, está escrito daquilo, está escrito de matança. Isso não é Deus. Deus permitiu para nós conhecermos a história, para nós, através da história, nós temos conhecimento que as coisas que vão surgir na nossa vida também não vão ser brincadeira. Nós temos que saber as coisas, irmãos. Então, esse negócio de colocar contém, isso daí é liberalismo. Você está abrindo uma porta para que depois ninguém... O que aconteceu na Europa? Começou com isso. Hoje o que é a Europa? A Europa hoje, irmãos, ela está enfraquecida, principalmente na leitura bíblica. A Inglaterra, hoje, tem um amigo na Inglaterra, você pode perguntar, as igrejas são praticamente vazias. Muitos não creem, são ateus, não creem mais na Bíblia, por causa desse liberalismo aí que a Bíblia contém, certo? Outras coisas mais. Vejamos bem, a lei, vou falar da lei. Aqui, irmãos, na Europa, tem países que não pode ter mais do que um filho. Agora, está chegando muitos... Eu não sou racista, nem estou fazendo um discurso xenofóbico, pelo amor de Deus. Mas estão chegando muitos muçulmanos, que não tem nada a ver com isso. Eles têm a religião deles. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou dizendo para vocês que eles podem ter 2 mulheres, eles podem ter 8 filhos ou mais, né? Não sei como é que se comporta aqui dentro do Ocidente, se é permitido assim, mas 8 filhos eles podem ter. Enquanto um europeu pode ter um filho e meio, 2 filhos, sei lá. Entendeu, irmão? Então o que vai acontecer com a Europa? Ela vai ficar islamizada. Vai chegar um momento que vai ter mais pessoas que crêem no Islã do que crêem em Jesus Cristo. E ainda a Bíblia vai ficar sendo desacreditada. Vocês sabiam que o Alcorão é tão respeitado entre os muçulmanos que ele não pode ficar debaixo de outro livro, ele tem que ficar acima de todos os livros? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que se alguém fazer como fizeram com a Bíblia lá no Brasil, jogaram no chão, chutaram, jogaram dentro de uma descarga, aqui fala autoclisma, né? Autoclisma é o que puxa para dar descarga. Jogaram no vaso sanitário uma Bíblia lá, irmão, no Brasil, São Paulo. Isso é um ato covarde, corrupto. A pessoa que fez isso merece uma cadeia, isso sim. Eu não vou me perdoar, mas eu sou sincero, merece uma cadeia uma pessoa que faz isso aí. Porque a Bíblia, ela instrui, ela ensina, ela é a lei, é a dádiva de Deus que Deus nos deu. Há pouco tempo em São Paulo, irmãos, o que aconteceu? Não sei se está vigorando essa lei com esse governo que está lá agora, que é um governo que parece bom, o governo de São Paulo, né? Não estou falando mal, pelo menos esse governador que está lá, ele parece até que é cristão, mas eu sei que tinha sido lançada uma lei pelo outro governador, não sei, que não podia, que era para tirar todos os símbolos de Deus de dentro dos hospitais e todos os símbolos de Bíblia, tirar tudo, não podia, era proibido. Até em bibliotecas estavam querendo proibir, não sei se proibiram. A Bíblia está na biblioteca. E hoje, eu posso dizer com toda a exatidão, né, irmãos, que está sendo feita uma Bíblia, ok? Uma Bíblia que ela é reescrita pela inteligência artificial. Não tenho aqui ainda a data da sua divulgação, mas eu já vi pela internet uma foto, certo, irmão? Mas ela já está sendo feita sim, e isso eu procurei saber com doutores, com teólogos, com pessoas que têm conhecimento desta parte. Eles vão tirar tudo que se diz respeito a pecados, a homossexualismo. Quero deixar claro que eu não tenho nada contra nenhum, eu não sou homofóbico, nada disso, xenofóbico, mas eu sou contra o pecado. Eu sou contra o pecado. Uma coisa é você ter amizade com uma pessoa homossexual. O que tem? Eu conheci pessoas que eram homossexuais. Nunca me trataram mal, até com educação.
Tinha parentes distantes da minha família que eram homossexuais. E daí? Quando me via, me respeitava. Primos, me respeitava. Sempre me tratou com dignidade e com respeito. Não quer dizer que eu não sou contra. Mas não vou dizer que eu sou a favor do ato que ele praticava. Isso não. Isso é antibíblico. Isso não está de acordo. Agora, se a pessoa pratica, a responsabilidade fica sobre ela. Eu não vou dizer nada para ela, porque eu só vou dizer para ela, ó, isso não está de acordo com a Bíblia. Não sou eu que falei nada, está aqui na Bíblia. Eu não posso ir contra a Bíblia, se eu sou cristão. Agora vem aí uma lei, né, dentro de uma denominação que a Bíblia contém a palavra de Deus, irmão, pelo amor de Deus, isso aí é liberalismo. É uma teleologia liberal camuflada que vocês não estão percebendo. Porque desde o momento que eu ponho em xeque o que está escrito nas Sagradas Escrituras, eu coloco em xeque as Escrituras todas. Por quê? Porque como é que eu vou saber? Tem um erro aqui vamos supor, um erro de uma palavra. Se você ler o Salmo 23 no hebraico mesmo, vai estar assim: o Senhor é meu pastor e Deus não me faltará. Ah, tá errado, então tem que botar Deus não me faltará aqui também. Não, irmão. É porque a forma deles falarem é assim. Nós temos uma outra linguística. Eu não posso chegar no Brasil e usar a linguística de Israel. Vocês não vão. Eu não posso falar. Quando eu falar tchau ou até logo, parece que é Leviatrov, Leviatrov, um negócio assim. Eu não posso falar para você paz. Eu tenho que falar shalom. Você está entendendo? Então, shalom até que dá para se usar aqui, né? Lailatrov, até outra hora, até depois, ou tchau, mais ou menos assim. Então, irmão, eu acho que é assim que fala, porque eu parei de estudar isso aí há muito tempo, mas eu quero voltar a estudar de novo. Porém, irmão, isso tem que ter, então, uma tradução, e dentro dessa tradução, às vezes, muda a pronúncia. Certo, irmãos? E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí depois você vai lá na frente: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A pessoa, ai, tá errado. Não tá errado. É porque não existe uma palavra para conectar o texto. Porque quando o profeta escrevia, ele escrevia algo que nós não temos como escrever. É como se nós fizéssemos assim, como se Deus fizesse assim, ó. O que é isso? É um suspiro. Mas por quê que eu suspirei? Eu senti dor, senti alegria, levei um susto, não é? Fiquei espantado. Então não tem como traduzir. Então ele colocou alguma coisa para conectar o texto. Agora vai de você fazer uma homilética do texto, uma hermenêutica do texto. Por isso que tem que estudar. Senão você vai fazer coisa errada, irmão. Você vai interpretar tudo errado. Você está entendendo? Então você quer ver uma coisa, um texto aqui que eu separei aqui, irmãos, para não demorar muito, né? Porque senão, ó, nós não teríamos, sinceramente, irmão, nós estaríamos perdidos se nós fôssemos, se nós seguirmos essa doutrina aí de a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Desde o início, desde a criação, irmãos, embora não existisse a Bíblia como existe hoje, e isso aí, irmãos, prova muito mais, porque ela foi escrita em mais de 130 lugares, e você vai ver os textos, um texto conecta com o outro. Aí que tá. Você já viu algum livro que acontece isso? É evidente, irmão, a negação da inerrância da Bíblia. Está aqui um texto que eu fiz aqui, que nós procuramos e pesquisamos. É inerrante mesmo, né? E as consequências para o cristianismo, não que ela vai desaparecer da Terra, mas é o resultado da Europa, e é muito visível para negarmos tal situação, aonde que avança sobre a América, iniciando pelos Estados Unidos. Não é diferente, é só observar as leis favoráveis às questões que antes jamais eram discutidas, como as leis sobre o aborto, o homossexualismo, a questão da redução do ensino, do criacionismo,
criacionismo, eles estão reduzindo esse ensino. Você sabe o que é criacionismo? É crer que Deus que fez o homem. Eles estão querendo tirar isso. Achar que o homem foi criado por um ET, enfim. Né? Isso é coisa diabólica. E isso está diminuindo, está tirando isso das escolas. Certo, irmão? E é defendido nesse trabalho a premissa que a negação dessa doutrina pode minar todas as outras doutrinas bíblicas. Ou melhor, tirando o criacionismo, pode minar todas as outras doutrinas bíblicas. Se não foi Deus que criou a terra e o céu, então quem foi? Então não tem Deus? Ora, irmão, olha o que é esse contendo aí. Você não pesquisou direito o que significa esse contendo. Analisa ele e você vai ver que isso é satânico, irmão. Isso aí não é de Deus. Tá? Nós temos que ficar espertos, temos que fazer uma hermenêutica da coisa. Não é só ler e dizer, não, eu contei mesmo que tem coisa que não é de Deus. O que é isso, irmão? Até o diabo falando ali dentro da Bíblia, irmão, foi Deus que permitiu. Se foi Deus que permitiu, é palavra de Deus. Deus permitiu que ele falasse. Acabou. Irmãos, nós temos que perceber uma coisa. Ó, e isso daí pode atrapalhar a evangelização, tirando esse criacionismo, vai atrapalhar a evangelização a curto, médio e longo prazo, como diz a ciência, com estudos embasados, nada menos que mais de 200 anos de experiência, como está escrito no livro do Apocalipse, que é melhor ser frio do que ser morno. Tornar o ensino morno é o que é o liberalismo teológico. Então, a sua igreja, irmão, que era a igreja que eu pertencia, certo? Está criando um ensino morno. Me perdoem, mas é a verdade. Ela não prega mais Jesus Cristo. Você pensa que ela prega, mas ela não prega. Ela fala de bênção, de porta aberta, de mudança de cativeiro, só isso. E quando ela fala de Jesus Cristo é muito raro, principalmente na volta de Cristo. Você percebe que quando você prega isso, as pessoas não gostam, certo? As pessoas querem ser amassageados os seus egos. E eu não estou aqui, irmão, para massagear ego de ninguém. Ou gostou ou não gostou, é Cristo, é Cristo, é Cristo e acabou. E eu não estou aqui para bater palma para irmão que fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por isso que eu não quero saber. Querem eu de volta naquela instituição? Mude isso daí que eu vou. Não tem problema. Agora eu aceitar isso daí eu não vou aceitar nunca. Por quê? Porque eu acredito na Bíblia. Eu conheço um rabino, amigo meu, está até no meu WhatsApp, que ele se converteu, sabe como? Lendo as Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Nova Aliança, e na escola, que ele teve que fazer um trabalho de escola sobre a Nova Aliança. E ele creu em Yeshua. E eu tenho vários testemunhos de judeus que creram em Yeshua, que creram em Jesus Cristo, irmãos. Então, irmão, se nós deixarmos isso, se nós não combatermos isso, isso vai implantar na cabeça da sociedade, principalmente aí no Brasil, vai refletir que esse modernismo teológico vai afastar-nos dos princípios teológicos da liberdade de expressão, tornando-nos um país laico como reza a Constituição, e isso tem avançado em todas as áreas, que não lembra quando os alunos iam à escola e antes de começar cada aula, todas as crianças faziam uma oração do Pai Nosso, de pé, em sinal de reverência a Deus, juntamente com a professora, é claro, que era mais como uma tradição, na verdade, católica, mas eles faziam, mas era importante. Não sou contra, certo, irmão? Não importa, estava orando, fazendo uma oração, Pai Nosso. Eu estudei numa escola adventista, também orava. Eu estudei numa escola que não era igreja nenhuma, a gente levantava e tinha que fazer o Pai Nosso. Alguém faz Pai Nosso hoje? Não faz, nem sabe falar o Pai Nosso. Certo, irmão? Mas se perguntar quantos jogadores tem no Benfica, aqui em Portugal é Benfica, ele sabe o nome de todos. Se perguntar lá em São Paulo do Palmeiras, sabe o nome de todos. Ensina o teu filho, irmão, pelo amor de Deus. Ensina o meu neto, pelo amor de Deus. Não deixa estar na mão desses homens. Esses homens querem destruir as crianças. Essa nova ordem mundial quer destruir a Bíblia. Por isso, irmãos, que ela já está sendo reescrita por uma inteligência artificial. Ela ainda não está no comércio. Tem uma aí tal de TB, ainda não é essa, tá, irmão? Ela vai vir
Pior que essa TB aí. Ela vai vir, irmãos, modificada, sem pecado, sem homossexualismo, sem nada. Vai ser fácil. Vai ser uma igreja sem porta, que nem falou o Papa Francisco. É claro, ele quer tirar a porta da igreja, que é Jesus Cristo. Ele quer que abra para todo mundo e entre do jeito que quiser, peca, adultera, homem casa com homem, mulher casa com mulher, problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu não estou pregando discurso de ódio. Só que tem uma coisa, só de eu falar isso aqui, para eles é discurso de ódio. Agora pegar uma Bíblia, jogá-la no lixo, fazer necessidade em cima da Bíblia não é discurso de ódio. É interessante como que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não é, irmão? Pelo amor de Deus, irmão, ou nós defendemos o nosso cristianismo verdadeiro, ou nós deixamos o diabo fazer festa. Mas vai acontecer, vai ter que acontecer, mas nós temos que batalhar sobre isso. Ou nós batalhamos, ou nós afrouxamos e deixamos fazer o que acontecer. Entendeu, irmão? Aí você vai ser preso, hein? Não tem problema, se eu for preso por causa que eu estou falando a verdade, eu vou ficar feliz, porque, nossa, eu estou sendo preso por amor de Jesus Cristo, meu. Eu não mereço isso. Isso para mim é uma coisa estrondosa. Eu não mereço. Pelo amor de Deus. Isso aí é uma glória, irmão. Se apanhar por causa de Jesus Cristo, quem sou eu? Não sou digno, né? Irmão, nós temos que pensar as coisas de outro jeito. Irmãos, olha, quando se orava na escola, a escola, irmão, era diferente. Você saía de lá com o temor de Deus. E jamais os seus ensinos sairiam das escolas. A sua exclusão não é uma forma implícita de recusa da autoridade como a palavra de Deus? Claro que é. Não pode orar, não pode ter Bíblia, não pode ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, irmão, aqui está crescendo a comunidade islâmica e eles respeitam o Corão. Eu tenho o Corão ali, irmão. Eu não desrespeito ao Corão. Tudo bem, está ali. Eu quero saber como é que é. Eu acho assim, a pessoa não vai crer naquilo. Eu não creio naquilo. A minha fé é outra. Eu creio em Jesus Cristo. Se bem que o Corão também crê. Ele fala que é Isa, ok? Mas eu não sou islâmico. Mas também não vou falar mal deles. Eles vivem a vida deles. Eles têm a fé deles. E acabou. Eu não posso contrariá-los, mas posso anunciar o evangelho para eles, assim como eles também já pregaram para mim, sabia? Então, isso aí é um intercâmbio. E aquele que cada um vai aonde Deus fazer saber ir, né, irmão? Eu estou indo seguindo a Jesus Cristo, irmão. E nós estamos vendo que essa febre, irmão, de direitos que estão sendo tirados de nós, irmão, vai nos fazer, ao invés de nos fazer libertos, livres, nós estamos sendo presos. Você não é livre, você está sendo preso, porque você quer ler a Bíblia num lugar, não pode. Lá em São Paulo eu vejo um pregador lá, irmão, que eu até admiro, ele tem muita coragem, embora ele se excede um pouco, mas ele fala a verdade. Onde ele vai, estão querendo bater nele, por quê? Se fosse uma escola de samba, irmão, se fosse um terreiro de umbanda, ninguém falava nada. Não é? Mas como ele está falando de Jesus Cristo, que não está atrapalhando ninguém, só não quer ouvir, passe e pronto. Ora, o que é isso? Né? Em São Paulo, naquela época, já tinha um projeto da lei federal para tirar o nome de Deus definitivamente da Constituição do Brasil. E a Europa começou por esse caminho. Você abre um repórter, você não vê, é difícil. Eu vou dizer para vocês, eu já vi no Brasil, aqui eu não vi ainda. Mas até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com vocês. Até amanhã estaremos juntos. Deus quiser, não existe para eles, tá, irmão? Confio no dinheiro, na sua capacidade, na sua força. Entende, irmãos? Isso daí não é bom. Entende? Um pregador regional não pode trupicar nesse toco grande. Isso é um toco grande, irmão. E dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus está cometendo um erro. Assim como os nossos irmãos europeus. Eu sou europeu. Eu conversei com um amigo meu, caríssimo irmão, que eu tenho no meu coração, que é o irmão Wagner, meu amigo, certo?
ele sabe que eu gosto muito dele, ele mesmo disse para mim: irmão, aqui as coisas não estão indo para frente, o povo não quer saber. O povo, você fala de Jesus Cristo e eles não querem saber, eles estão já com a igreja dele, do jeito que eles acham que tem que ser. E tem um outro amigo meu que é pastor também, que é um pastor da igreja reformada, irmão, também sofre a mesma coisa. É difícil, irmãos. Por quê? Ainda que Portugal aqui, graças a Deus, ainda está crescendo, hein? Aqui tem uma igreja evangélica que cresce bastante aqui, que é a Assembleia de Deus, aqui da Adalmada. É uma igreja que eu tenho respeito por ela, certo, irmãos? Tem outras também que eu tenho respeito. Por quê? É uma igreja, irmão, que aqui tem congregação cristã também, mas só que o problema é que colocou esse contendo aí, irmão. Eu sinceramente, isso daí me deixou mal. Desde quando entrou. E não adianta nenhum ancião dizer para mim que não ficou mal, porque eu conheço vários que falou comigo, não é um só. Os irmãos deveriam de analisar isso daí e tirar isso, pelo amor de Deus, irmão. Isso daí destrói a igreja. Aí o povo começa a sair. Vocês não estão percebendo que o povo está saindo pela falta do evangelho. Certo, irmão? Mas aqui não falta o evangelho. Claro que falta. Aqui você não prega Jesus Cristo. Você começa falando que Deus vai te abençoar, que Deus vai virar o teu cativeiro. Claro que você pode pregar isso. Por que não? Deus não pode falar? Pode. Mas que a base, o pino central, o objetivo central seja Cristo, irmão. Não desvie. Tem muita gente que não sabe nem o que é um fariseu, o que é ser um fariseu, o que é um saduceu. Não sabe. Uma coisa tão simples, uma criança pode saber. E isso, irmão, nós entrarmos nessas coisas, nós podemos cometer erros gravíssimos, irmão. Porque se nós somos contra o princípio bíblico e entrarmos na ignorância, nós podemos perecer, porque a Bíblia mesmo diz: o povo perece por falta de conhecimento. E como se conhece? Estudando, não é só lendo, irmão. Pelo amor de Deus, onde que você encontrou isso? O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. Irmãos, 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 pelo amor de Deus. E eu vou dizer uma coisa para já encerrar, porque eu não quero que esse tema fique muito longo, para que vocês não pensem que eu estou aqui querendo que fique muito longo esse tema. Não. Eu não quero que esse tema fique muito longo, porque senão, irmãos, vocês vão ficar falando que eu estou falando demais, repetindo, né? E não é nada disso, tá, irmãos? Eu estou apenas falando aquilo que é verdade, certo, irmãos? A verdade é que Cristo Jesus vai voltar e que se nós não tomar cuidado, irmãos, nós poderemos sim entrar por caminhos errados por falta de conhecimento bíblico. O anticristo já deve estar por aí. Tem igrejas que já estão dominadas, totalmente dominadas pelo espírito de anticristo, tá, irmão? Tem igrejas que estão envolvidas com tráficos humanos, certo? Com tráficos de influências, um nepotismo. Onde que a gente via isso antes, irmão? Estão envolvidas até mesmo com coisas de vinhos e diamantes e etc. Desvios de coletas. Por causa do quê? Que agora a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Quer dizer, agora uma mentirinha não tem problema. Quer dizer, pecado é só adultério. O resto não é pecado, é falta. Aonde que está escrito isso? Irmão, está errado. O adultério e a mentira é a mesma coisa. Se você mentir, é a mesma coisa que se adulterar. Não tem tamanho, não tem diferença. Então, você tem que se perdoar, tem que pedir perdão todo dia. Ah, mas eu já fui batizado, eu começo só falta. Mentira! Isso é mentira. O apóstolo João falou em 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não pecamos, o Espírito de Deus não está em nós e nós o fazemos no mentiroso. Já pensou você fazer o Espírito de Deus de mentiroso? Isso você já está tomando um caminho de blasfêmia, irmão. Acorda, você peca sim. Você só não está debaixo do pecado, mas você ainda está sob o poder dele. Ele está rodando. Está escrito na palavra que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, vamos buscar de Deus, pelo amor de Deus, irmão, vamos buscar de Deus, porque as coisas estão
muito sérias, tá, irmão? Muito sérias mesmo. Ok, irmãos? Então os irmãos procurem com bastante seriedade, com bastante comunhão, que eu vou agora ler aqui, irmãos, um programa, um anúncio aqui da News Brasil, não sei quando é que saiu esse anúncio, né, mas eu vou ler aqui só para vocês verem. O programa de inteligência artificial está ajudando a traduzir, BBC News, irmão, a traduzir a Bíblia para línguas raras, certo, irmão? Provavelmente nenhum livro no mundo foi tão traduzido quanto a Bíblia, mas ainda assim organizações cristãs consideram que o número de línguas com acesso do livro sagrado ainda é baixo. Segundo a Aliança Global Wycliffe, que faz levantamentos anuais ao acesso à Bíblia no planeta, de um total de 7.388 línguas no mundo e 724 tem toda a Bíblia traduzida e 1.617 tem apenas o Novo Testamento e os dados são de 2022. Mirando nessa lacuna, 2 pesquisadores da área da engenharia, ciência e computação, que são cristãos, uniram-se para construir uma ferramenta de inteligência artificial que possam facilitar a tradução da Bíblia. Essas ferramentas são englobadas pelo projeto Great Home, fundada pelos pesquisadores UIF Erjagobi e Joel Mattel, do Instituto de Ciências da Informação da Universidade do Sul da Califórnia. Agora, irmãos, esse projeto, ele não só visa, irmãos, ele visa corrigir os erros da Bíblia. Estão entendendo? Que erro que tem a Bíblia? Eles vão tirar, na verdade, o que você considera que é pecado, certo? E o que você vê que é pecado, isso vai sumir. Então eu aconselho você a comprar uma Bíblia e sejamos mais atentos e não ficamos atrás desse assunto. Risca, se você tem um inário que está escrito isso aí, vai lá com a caneta e risca esse contendo aí. Tira isso fora. Isso aí já desagrada a Deus. Isso é liberalismo. Isso aí é coisa satânica, irmão. O homem que vai atrás disso aí, irmão, ele está totalmente perdido da sua mente espiritual. Porque ele está dizendo que o que está escrito ali não é bem de Deus. Ele vai dizer, não, mas está escrito em tal lugar isso, está escrito em tal lugar aquilo, que o diabo falou isso. E daí, irmão, que o diabo falou? Foi Deus que mandou escrever, irmão. Pelo amor de Deus. Se o apóstolo Paulo falou aqui, que toda a palavra que está aqui dentro, irmão. Ah, mas não era essa. Como não era, irmão? Peraí. O apóstolo Paulo estava no Novo Testamento, irmão. Não estava no Velho. Ele viveu o Velho e viveu o Novo. Afinal, vamos respeitar a Bíblia ou não vamos? Ou vamos fazer que nem os outros? Vamos deixar como está? Vamos pregar isso? Vamos deixar pregando isso? E aí, como é que vai ficar? Você ensina os teus filhos na tua casa, viu, irmão? Você compra uma Bíblia infantil e ensina para ele na tua casa, para que você não perca também o teu filho, seja lá quem for, para esses espíritos malignos que estão por aí. Aí você vai numa igreja, é só promessa, promessa. Você pergunta para a criança o que... Eu tenho uma conhecida que mora nos Estados Unidos, uma irmã, que ela perguntou para o filho dela, o que você aprendeu hoje na reunião? Ele falou, não aprendi nada. Não aprendeu nada? Não. Por quê? Não sei, irmão, ficou só gritando lá, não aprendi nada. Vamos analisar? Vamos meditar? Estude a Bíblia, e o Senhor será contigo. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. É isso que Deus quer agora. Se prepare, se armazene do trigo, porque daqui a pouco nós não sabemos mais se nós vamos ter esse livro. Certo, irmãos? Nós não sabemos mais se vamos ter esse livro. Deus nos guarde, que Deus proteja nós, que não tire de nós os nossos pergaminhos, os nossos livros que nós temos que respeitar e não fazer pouco como muitas pessoas incrédulas, nojentas, hipócritas fazem, jogando a Bíblia no chão, fazendo dela de bola. Queria ver se ele chutava alguma coisa da família dele lá. Aí ele não chutava, mas a Bíblia ele chuta, não é? Não falei o nome de ninguém, né?
Alguém vai ficar bravo comigo. Pode ficar, não tem problema não. Eu vou defender a Bíblia até a morte. Não tem problema. A Bíblia é sagrada, a Bíblia é de Deus. Se você acha que não é problema seu, para mim ela vai ser sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Cuidado com essas igrejas que ficam falando contendo. E se você entrar aqui e falar contendo, você tem liberdade. Não me xingue, só isso. Porque se xingar, eu tiro o teu comentário. Eu não aceito palavrão aqui. Nem chamar de serpente, nem espumar coisa maligna aqui. Eu estou falando a verdade com ousadia do Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, é o Salvador do mundo. Certo? O criacionismo é verdade. Se você não crê, o problema é seu. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e aguarde a todos. Amém.